Vamos conversar agora com o Marcelo Shoa. O Marcelo Shoa, professor de Direito Internacional Público da Universidade de Fortaleza e é membro da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, a BJD. A gente adora receber o Marcelo por aqui. Oi, Marcelo, como você está? Tudo bem? Oi, Thalita, boa tarde. É uma satisfação sempre enorme participar do Bom para Todos. Um abraço forte, um beijo para toda a comunidade. Satisfação é nossa em te receber, Marcelo. Deixa eu pegar o gancho que eu conversava agora com o Leandro Fortes, né? Falando sobre essa investigação, então, tocada pela Polícia Federal em relação ao escândalo do MEC, essas propinas, né? Isso tudo agora foi parar no STF por conta do nome do Bolsonaro ter aparecido numa conversa telefônica, né? A Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, cita que teria sido avisado por Bolsonaro de uma suspeita de busca e apreensão por conta dessas propinas e dessas investigações. E daí, por conta disso, agora vai tudo ali para o STF. Qual a sua expectativa, Marcelo? Eu quero começar daí, né? Porque é isso, a gente sabe que, como o Leandro disse agora, existe um PGR lá que, de fato, não deixa nenhuma investigação avançar contra Jair Bolsonaro. Mas tudo isso tem um peso político muito grande para Bolsonaro, isso já está o queimando, né, de certas formas. Hoje eu li uma análise também muito interessante em relação a esse esquema de propinas que foi instalado ali no MEC. Muita gente tem colocado Milton Ribeiro como comandante, o mandante disso tudo. E não, é Jair Bolsonaro, né? Aquele áudio da Folha de São Paulo, no passado, mostra que Bolsonaro, o presidente da República, me deu ordens para que Gilmar, o pastor, negociasse tudo isso, enfim, fosse essa pessoa ponte ali nos esquemas. Então, é um esquema que foi montado por Jair Bolsonaro, né? Ele tem muita responsabilidade nisso tudo. Então, quais são as suas expectativas em relação a essa investigação? Olha, Thalita, eu acho que a expectativa é que seja investigado, né? Imagino, veja só, a matéria, como você mesmo disse, ela aponta para o presidente Bolsonaro desde o início. O primeiro áudio já dizia que o presidente é quem autorizava não, recomendava ou indicava o ministro da Educação receber aqueles pastores que, por sua vez, iam fazer o esquema de obter os recursos para determinadas prefeituras que pagassem a corrupção. Essa era a história, né? Mas ela foi parar na primeira instância porque se localizou a discussão em torno do ministro. Quando, na verdade, desde o princípio se sabe que a situação não para no ministro, está um passo a mais, um degrau superior. E o curioso disso tudo é que agora a matéria volta para o Supremo Tribunal Federal, exatamente porque, na primeira instância, a investigação não pôde acontecer. Por quê? Porque há uma acusação gravíssima de interferência dessa pessoa que está no grau superior do presidente da República no processo investigativo. Então, é uma chance que o Supremo Tribunal Federal tem de conduzir o processo que deveria ter conduzido desde o princípio e tocar a investigação que precisa ser feita, Thalita, porque nessa altura do campeonato, nós já sabemos também que a Polícia Federal está pedindo socorro. Não é você nem eu. O delegado da Polícia Federal disse, olha, não houve a entrega do ex-ministro que tinha sido preso para Brasília porque alguma coisa estranha aconteceu, porque deveria ter sido entregue ao juiz que tinha ordenado a prisão. E aí aparece o áudio, né, do ministro com a filha falando que o presidente teria feito uma premonição. Quer dizer, isso não existe na cabeça de ninguém. Então, assim, tem muita coisa para se explicar, né? Tanto do fato em si, da denúncia da corrupção, que era paga em ouro, um negócio ouro bruto, algo, eu nem sabia que existia isso, mas que existindo já liga a um monte de pontos, né, Thalita? Porque o ouro bruto você não compra na esquina, o ouro bruto ele vem do garimpo, né? E a ligação com garimpos ilegais desse governo, dos órgãos que estão sendo enfraquecidos, tem aí um caminho meio complicado para ser explicado. E depois, essa interferência direta do presidente da República, que também é um outro fato grave que precisa ser analisado com calma. Eu acho, naquele primeiro momento, quando saiu o habeas corpus do ex-ministro, eu não quis me opinar muito, porque
a prisão é para ser uma medida extrema, né? Então, desde que você não tenha antecedentes, que você tenha um emprego, que você não demonstre que está atentando contra as diligências do procedimento penal, você não precisa responder com o cerceamento da liberdade. Mas nessa altura do campeonato, eu nem acho mais, porque, claro, que houve aí uma tentativa de obstruir a justiça vinda do próprio presidente e do ministro também. Então, já mudou completamente. Eu não sei muito falar sobre esse tema, que vocês só me convidam para temas difíceis. Porque muda todo dia, né, Thalita? Assim, eu também estou na expectativa, eu falo como jurista, mas também como cidadão, estou aqui na expectativa de que haja abertura de uma CPI, porque acho que precisa haver uma investigação mais contundente dessa como foi feita na Covid, para a gente entender todos esses pormenores que, apesar de pormenores, são gigantescos, né? Como na Covid. Sim. Mas imagine só que a gente sabia que havia uma resistência de vacinação do governo para o povo brasileiro, a gente sabia que havia uma recomendação excessiva com a história da cloroquina, mas ninguém podia imaginar que Manaus seria utilizado de forma propositada para imunização de rebanho, ou a gente não ia saber que o governo chegou a rejeitar vacinas da Oxford, chegou a negociar com outras vacinas com sede em paraíso fiscal. Quer dizer, tem que haver uma investigação robusta, inclusive para justificar esse pontozinho que eu te falei no princípio, sabe? Essa corrupção, em tendo havido, aconteceu com ouro bruto, né? Então, sim, tem muita coisa aí que pode estar por detrás dessa história, muita coisa mesmo. Não é por nada que o governo está apavorado, né? Isso. É interessante que a gente já citou aqui que na CPI da Covid o Bolsonaro foi envolvido por conta daquela denúncia que ele teria recebido, né, de irregularidades na compra da Covaxin, né, a vacina indiana, e ele não teria passado para frente essa denúncia. Daí era um caso de prevaricação, né? Agora, essa denúncia sobe alguns degraus na CPI agora do MEC, né, que poderia realmente fazer a ligação direta entre Bolsonaro e esse esquema todo de corrupção que foi implantado ali na pasta, né? Deixa eu tirar uma dúvida em relação a esse inquérito que chega ao STF agora. É para investigar a interferência de Bolsonaro na investigação da Polícia Federal por ter, de fato, cantado a bola ali para Milton Ribeiro sobre fatos que aconteceriam, ou ela se estende para a participação de Bolsonaro nesse esquema que tomou ali o Ministério da Educação, Marcelo? É para dar continuidade à investigação que vinha sendo feita, mas agora com essa conotação de participação da interferência do presidente, né? Claro. Entendi. Que se houver o encontro do presidente atrás dessa conjuntura, como a investigação está no STF, agora compete ao STF averiguar. Agora, para isso precisa ser provocado pelo Ministério Público, né? Pelo o procurador-geral Aras. Então, é nesse sentido que a ministra Carmen Lúcia, relatora do processo, intima a Procuradoria para dizer o que pensa sobre o tema. Só, Thalita, que a questão é curiosa, porque o Ministério Público foi quem solicitou a entrega do processo ao próprio STF. Salvo engano, foi o próprio Ministério Público, exatamente por envolver aí a interlocução do presidente da República. Difícil o Aras fazer de conta que essa matéria não está na mesa dele, né? Acho que ele vai ter que tomar uma providência, inclusive porque acho também que já há precedentes de que, havendo uma omissão da Procuradoria, o STF diligencia mesmo assim, né? Aí a questão também da presença política precisa ser feita, né? É um momento muito delicado, porque eles vão acusar que isso tudo não passa de jogo eleitoral, mas, na verdade, a importância da investigação não depende de você gostar do presidente ou de mim gostar. Ela tem que ser feita, e independe de haver eleição em outubro ou não haver eleição. Os fatos os indícios são muito fortes. Precisa ser feito imediatamente. Enquanto é possível, informação enquanto é possível.
Enquanto é A possível, porque decisão a sobre... tentativa aí é destruir prova, desaparecer. Sim, Você sabe muito bem, né? Quem tem, enfim, o pedido de socorro da Polícia Federal, o Leandro falou antes, eu estava assistindo, muito interessante mostrar que, mesmo dentro da polícia, hoje há um setor que se incomoda profundamente com essa interferência. O pedido de socorro ali foi muito grave. Olha, se sim. vocês não ajudarem, isso aqui vai morrer. Né? Sim. A Essa investigação. decisão, de fato, do inquérito ser encaminhado ao STF, por conta dessa interferência de Bolsonaro, parte do Ministério Público Federal e o juiz acata a decisão e envia, então, para o Uhum. STF. Tendo o Ministério Público Federal se manifestado em relação a isso, a Carmen Lúcia, relatora do processo, pedindo a opinião de Augusto Aras, e Augusto Aras, enfim, dando como resposta algo que já se tornou comum, que é pedido de arquivamento, ou não há necessidade de continuar essa apuração. O que isso cria? Que tipo de situação isso cria? Porque você tem ali o Procurador-Geral da República indo contra uma decisão do próprio Ministério Público Federal. Isso aí era para caber até impeachment, né, Thalita? Porque, assim, é tão esdrúxulo que eu não posso, honestamente, partir da ideia de que o Aras vá é, se colocar contrário à investigação. É muito Sim, mais cômodo, inclusive para ele, enquanto Procurador-Geral da República, ele tem um papel a cumprir, né? sim, Tocar uma investigação que já foi solicitada pelo Ministério Público e deixar o STF resolver. E aí depois ele faz, levanta as questões, suscita o que tiver que suscitar, mas fazer de conta que esse fato não está hoje na crista da onda, que está sendo explorado nacionalmente, que precisam ser dadas respostas, eu acho difícil até para quem quer ajudar e ajudar o governo. Você veja que o governo está aí desesperado para que alguns senadores retirem o nome do pedido do requerimento de instauração da sim, CPI, não consegue. Por quê? Porque o sim. fato é muito forte. A gente está na expectativa por amanhã, né? Randolph Rodrigues, que é quem está recolhendo as assinaturas para esse pedido de CPI da Covid, informou que vai apresentar amanhã, né, esse pedido de abertura de uma CPI com as assinaturas necessárias. Então a gente está nessa expectativa. Deixa eu fazer um gancho em relação ao PGR, sobre o qual a gente conversa agora, com uma notícia que eu dei no início do programa e que traz o caso do Dom e do Bruno, que é o seguinte: a PGR extinguiu um grupo que fiscalizaria as investigações sobre os assassinatos do Dom Phillips e do Bruno Pereira, né? Também passa uma mensagem em relação ao Procurador-Geral da República quando ele extingue. Eu conversava com o Leandro sobre isso, né? E o Leandro falou, que é isso? Na verdade, é um recado, é uma ordem que ele recebe para acabar com esse acompanhamento, porque essa investigação tem feito o governo sangrar bastante, né? Tem repercutido muito ali no governo. Qual a sua avaliação sobre essa notícia em si? Eles não têm comedimento, né, em assumir que querem pôr fim a qualquer tipo de investigação e que querem chancelar qualquer medida do governo no sentido de neutralizar a possibilidade de fiscalização, né, dos órgãos. Eles não têm esse comedimento, não, eles tentam mesmo. Mas o caso do Beck ele é diferente, apesar do extermínio do Dom e do Bruno ter sido uma ação estúpida e ter sido uma perseguição a defensores da causa ambiental, defensores dos direitos humanos, as etnias dos povos originários. O caso do MEC, já mobilizando o Senado Federal, é mais difícil para o procurador não tomar essa medida de diligenciamento. Como também é difícil parar as investigações, mesmo no caso do Dom e do Bruno, sabe, Thalita? Aquela resposta da Polícia Federal de que não teve mandante, né? Aquilo foram aqueles dois criminosos que patrocinaram, não sei o que, aquilo não vai ficar desse jeito, né? Todo mundo sabe, inclusive porque os dois alertavam, né, sobre o risco que corriam. Eles já vinham sendo perseguidos, no caso do Bruno, dentro da FUNAI.
O Dom já veio para investigar isso com uma credibilidade internacional, é um jornalista. Então, o que acontece é que essas pessoas no Brasil estão pensando que vão ficar impunes, né? Mas em algum momento eles vão ter que prestar contas com toda essa criminalidade. E aqueles que eventualmente tiverem titubeado no exercício das funções constitucionais dentro dos seus cargos também vão ser responsabilizados. Olha, como eu sempre digo, você não quer fazer o seu papel que a Constituição lhe impõe, não coloque o nome à disposição. Mas na hora em que você se coloca para o nome à disposição de ser um procurador-geral da República, você tem que defender a República, minimamente, por mais que ideologicamente você faça um contraponto, que você concorde com certos posicionamentos políticos do presidente, mas, olha, nós estamos falando aí de crimes comuns, né? E crimes absurdos, né? As ligações que implicam o governo federal, Thalita, por favor, garimpo ilegal, madeireiro, milícia. Quer dizer, nós estamos numa quadra histórica em que se fica sabendo de interlocuções do governo com o que há de pior na sociedade do crime organizado. Quer dizer, isso não pode ficar desse jeito. Na época da ditadura havia também, né? Mas como ninguém podia se expor, ninguém podia falar, você meio que tinha que engolir aquilo. Mas no sistema democrático, né, é inacreditável que esteja havendo um extermínio indígena em pleno século XXI. Foram exterminados 9 mil índios na ditadura e o Brasil pouco fez pela garantia da memória de várias etnias que foram exterminadas durante a ditadura. Mas agora, nesse exato momento, aceitar que mais etnias sejam exterminadas, né, é um retrocesso muito grande. Eu lembro da frase da Eliane Brum, que a gente colocou aqui. Ela deu uma entrevista à Rádio Brasil Atual na semana passada, e ela disse que os criminosos são a base de Jair Bolsonaro nas florestas, né, na Amazônia. E isso é muito significativo em relação a tudo que você traz também. Marcelo, outra coisa, sobre o processo eleitoral, eu ia falar, esqueci o tema. Mas, enfim, então, deixa eu trazer essa questão. Deixa eu só emendar aqui a minha fala, ainda sobre aquele tema. E veja só, garimpeiros ilegais andando no jato da FAB para ir encontrar com o ministro do Meio Ambiente em Brasília. Isso são fatos públicos. Essas coisas, a apologia que o presidente faz da importância do garimpo, da importância dessa desgraça que acontece de desflorestamento, do apoio que se dá aos fertilizantes, ao agronegócio contra as etnias indígenas. O presidente já disse até que já insinuou até que indígena não era ser humano, uma coisa assim. Ele disse é quase uma pessoa. Então, assim, não é nada que ninguém saiba. Isto aí é a cara desse governo, né? É a cara desse governo. Eu lembrei o que ia dizer. Esse texto que eu mencionei, essa análise que eu mencionei, que traz Bolsonaro como, na verdade, o grande pensador desse esquema de propinas, né, ali na pasta da educação, tem como título esse texto o que falta para Bolsonaro ser preso. E o que falta é ele deixar a presidência da República, né? Ele deixando de ser presidente, a gente espera que todas essas investigações avancem e que a gente chegue a conclusões de fato, sem essa figura aí do Procurador-Geral da República que tem feito esse papel durante esse governo. Sobre o processo eleitoral, eu queria conversar com você sobre a segurança de Lula também, porque você tem se manifestado nas redes sociais preocupação em relação à segurança do ex-presidente, né? Falava com o Leandro agora também sobre isso, sobre a participação dele em grandes eventos. Hoje tem essa reportagem que saiu em portais de notícias sobre a campanha repensando a participação dele justamente por conta de questões de segurança. Como que você está vendo isso? Quais as preocupações que você tem, Marcelo? Coloca aqui para a gente também. Thalita, eu já tinha essa preocupação muito antes desse evento que aconteceu, em que o bolsonarista chegou na frente do Lula.
eu acho o seguinte, o Lula, o povo brasileiro quer votar nele, né? Então, por mais que haja uma indignação contra o que o governo Bolsonaro tem realizado contra o próprio povo, né? Por mais que haja uma consciência de que esse desastre não pode continuar, o povo quer votar no Lula. Então, assim, a gente não pode fazer de conta que eles não podem acabar com tudo eliminando o Lula. Eles podem, na verdade, resolver o problema deles, né, eliminando o Lula. E essas interlocuções que eu te falei, que rondam a discussão sobre o governo, né, que antes mesmo de assumir os postos que assumiram já tinham essa afinidade, essa aproximação com pessoas que eram próximas da milícia ou homenageando pessoas que depois foram demonstrados que eram milicianos ou então colocando dentro do gabinete. Isto é um risco. Eu já tinha uma preocupação com o Lula há muito tempo, inclusive da doença. A gente não pode brincar, você conhece o Lula, você sabe como é o Lula. O Lula é um cara que ele adora o povo, então ele vai direto para o braço das pessoas, e as pessoas também adoram o Lula. Todo mundo. Pode ser o cidadão comum, pode ser um senador da República, todo mundo que vê o Lula quer abraçar o Lula, quer dar um beijo no Lula, quer tirar uma foto com o Lula, fica aquela confusão do Lula, o Lula para cá, o Lula para lá, e você puxa de um lado, puxa do outro. Não pode ser assim, não nesse momento, Thalita. A gente também tem que entender que a gente precisa blindá-lo, preservá-lo. Ele não precisa, eu acho que ele não tem que sair de jeito nenhum. Ele não precisa fazer uma campanha nas ruas. O que o Lula tem que provar para alguém? Que tem coragem? O Lula é mais corajoso do que o Lula, que suportou uma prisão de 580 dias ilegal, com o mesmo vigor, emprestando para a gente a coragem e a esperança que a gente que era para passar para ele. Então o Lula tem que fazer a campanha dele mesmo, pela mídia, e a gente faz a gente mesmo na rua, vai ser um momento rápido, e depois, quando ele for presidente, que ele tiver uma segurança em que ele possa acreditar, um clima de mais estabilidade emocional no país, porque está todo mundo desestabilizado, tá esse ódio pueril aí o tempo todo banalizado, aí o Lula aparece. Eu acho que não só ele, né? As pessoas próximas não precisam disso. Eu fico apavorado quando eu participo dos grupos de WhatsApp, vejo o povo agarrado com o Lula numa altura dessa do campeonato. Eu acho que, pelo amor de Deus, eu mesmo agarro o Lula, eu mesmo vou atrás. Então deixa o Lula blindado. Não, olha, é inacreditável. Você vê o Lula que você quer abraçar, você quer agradecer, pedir, olha, obrigado, presidente, o senhor me importa. Poxa, mas a gente tem que dar um tempo, né? Você está compartilhando a mesma opinião do Leandro, né? De fato, essa preocupação com a segurança, com questões relativas a doenças. A gente está com a Covid aí, com a pandemia, pegando muita gente, né? Então, é de se pensar. Acho que cada vez mais pessoas têm pensado dessa maneira, de fato, reavaliar a necessidade desse ir para as ruas. Mas eu vou continuar durante essa semana, inclusive, ouvindo mais gente. Diga. Thalita, essa denúncia aqui, porque assim, mais grave do que aquele bolsonarista chegar na frente do Lula e fazer o que fez, eu acho que foi o deputado, não sei de onde, anunciando para esses loucos o trajeto do Lula, onde é que o Lula ficaria hospedado. Quer dizer, não se trata propriamente da segurança que o Lula, que acompanha o Lula, é da chegada nos estados, porque sempre vai ter alguém que vai abrir a notícia para aquela banda bolsonarista da polícia. Aí não dá para acreditar num negócio desse. Aí realmente tem que ter muito cuidado, porque na década de 60, né, mataram o Kennedy à distância com uma espingarda na década de 60, assim, 60. Imagina hoje essa turma com esses armamentos que são pesados, que nem o exército tem. Bom, eu não sei, para mim, eu não sei essas coisas. Eu chamo de revólver. Eu não sei, porque eles têm uma bazuca, não sei. Eu sei que são coisas grandes e de mira, e eu não confio. Eu não confio. Ora, se a gente é hostilizado na rua, imagina o Lula. Sim.
e armamento que está em posse dessa milícia bolsonarista agora de forma legal, né? Por conta dos vários decretos de Jair Bolsonaro. Então para continuarmos essa discussão, de fato, porque é um perigo que existe. E eles se acham, eles se acham com o direito, Thalita. Eles se acham, olha, virou uma coisa normal no Brasil ameaçar outra pessoa de morte. Os caras simplesmente acham que pode chegar na rede social e ameaçar outra pessoa de morte. Não, eu quero que morra. É desse jeito. Eles naturalizaram o absurdo. O Leandro estava falando disso agora. Então, enquanto tiver com esse clima, nós não podemos brincar nem com a nossa segurança. Imagine com a segurança do Lula. Um dia desse eu estava num Space e tinha um companheiro de Rondônia, ele estava narrando as ameaças dele. Eu disse, o seguinte, o defensor dos direitos humanos, uma das iniciativas que você tem, ao contrário de uma vítima que você tenta esconder da sociedade para blindá-la, o defensor de direitos humanos é você visibilizar para ele ter um apoio social, para ele transformar em público uma questão pequena, mas no que está acontecendo é que mesmo os defensores de direitos humanos estão sendo exterminados. E ninguém quer que a pessoa seja herói morrendo, não. Não é assim, não. Ninguém pode morrer. A gente não pode mais perder mais gente. A gente tem que ficar vivo para enfrentar o que tem que enfrentar. Então, vamos cuidar do Lula, vamos cuidar das nossas lideranças, que é o melhor que a gente faz. E da gente mesmo. E da gente mesmo. Marcelo, sempre muito bom conversar com você, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Um beijo enorme, bom trabalho, boa semana por aí. Thalita, eu que agradeço, espero não ter enchido muito vocês e lamento, já passou. Me convide que eu venho, como sempre. Um abraço para o Alan, que fez o contato, tá certo? Parabéns, como sempre, pela sua mediação extraordinária. Eu fico muito feliz e lhe acompanho sempre. Marcelo. A gente aqui, o pessoal que nos acompanha, todo mundo fã de você, viu? Um beijo grande, até a próxima, Marcelo. Sou Marcelo Shoa, advogado, professor de Direito Internacional Público da Unifor e membro da BJD.